Hoje a gente vai dar uma pausa nessa coisa que a gente tem feito de introduzir novos conceitos de teoria musical a cada solfejo, e a gente vai, com o que a gente já tem até agora, só acrescentar uma nova dificuldade ao solfejo, uma questão mais prática mesmo, que é o quê? Hoje a gente vai fazer um solfejo em tom maior, só que com alguns saltos que a gente ainda não trabalhou. Eles vão ser saltos bem simples, mas vão ser os saltos de quarta e quinta partindo ou chegando na tônica, e saltos de terça envolvendo outras notas. Por exemplo, esses saltos de quarta e quinta justa com relação à tônica. A gente vai pensar aqui na relação entre o primeiro e o quinto grau. Então vamos dizer que eu esteja em Dó maior, né? Aqui eu tenho o meu 1, o Dó. Do 1 para o 5, do Dó para o Sol, eu tenho qual intervalo? Uma quinta justa, certo? Ascendente. Só que se eu inverto esse intervalo, ou seja, se eu penso de Dó para Sol, descendentemente eu tenho uma quarta justa. Ou se eu penso subindo de Sol para Dó. E aí a gente vai pensar hoje nessa relação entre 1 e 5. Se eu tenho 1 aqui, 5, 5, a gente vai pensar nesse salto. 5. Se esse salto é meio novo, meio difícil para você, eu vou dar agora uma dica para trabalhar não só esse, como qualquer outro salto. Seja num solfejo ou num ditado. Se eu tenho dificuldade de pensar a relação entre 1 e 5, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar todo o percurso em graus conjuntos até esse grau. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Só que em dado momento eu posso começar a abstrair esses graus, que nem a gente fez lá com o arpejo, né? Então eu começo cantando 1, 2, 3, 4, 5. Só que uma hora eu posso mutar 5 e pensar nos graus para cantar só o salto, entende? Só pensar no mudo nos graus que estão no meio do caminho. Ou outro exercício também, que é parecido com isso, é você fazer o seguinte. Você sobe com o salto e desce com graus conjuntos. Ou seja, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, e assim por diante. Ou o contrário. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Porque às vezes, quando a gente mentaliza esses graus conjuntos em alguns dos sentidos, isso já nos ajuda a nos acostumar, a mapear melhor esse salto, porque ele é um pouco distante. A mesma coisa no sentido inverso. Então, se eu tenho aqui 5, 1. Esse 5, 1 é um salto super comum, até já teve num solfejo que a gente fez aqui. Peguei vocês de surpresa, né, nesse dia. Mas é um salto que, além de ser muito comum, ele pode ser estudado da mesma forma que esse. 5, 1, 7, 6, 5, 1, né? Eu posso pensar aqui no 6, no 7, que chega no 1, né? Sol, Lá, Si, Dó. 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7. Se você pensa nisso como se fosse esse ciclo, que você lembra onde você começou, isso vai facilitando muito mais esse salto. 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1. Ou o contrário. 1, 7, 6, 5, 1, 7, 6, 5. Isso vale, como eu disse, para qualquer estudo de saltos. Porque saltos realmente no início são meio difíceis, a gente se acostuma muito a cantar só a escala, e às vezes um mesmo intervalo, por exemplo, né, o salto do 1 pro 5 é uma quinta justa, mas ao mesmo tempo o salto do 4 pro 1 também é, ou o salto do 2 pro 6, enfim, agora isso pode estar soando muito confuso, mas só listando aqui alguns graus que têm os mesmos intervalos entre eles, e é lógico que na nossa percepção, que é muito relativa, faz toda a diferença a gente pensar nisso. E aí que a gente chega no exemplo 2
Eu esqueci de botar a clave de Sol aqui. Que são os saltos de terças envolvendo outros graus. Né? A gente fez saltos de terça já entre 1, 3 e 5, né? 1, 3, 5. Eu tô sempre fazendo saltos de terça aqui. Inclusive, um deles é uma terça maior. 1, 3. E o outro é uma terça menor. 3, 5. Só que às vezes a gente não percebe tanto isso. A gente percebe mais as relações entre os graus, porque a nossa cabeça, nosso ouvido, é muito relativo. A menos quem tem ouvido absoluto e normalmente se guia mais pelos intervalos. Mas aqui a gente vai pensar num ouvido mais relativo. Então, por exemplo, o salto que eu tenho aqui, se a gente está em Dó maior, ele é do 1 para o 6. Eu até tô ainda com a tônica, né, o primeiro grau ali, só que agora tem um grau que não está no arpejo. Não é 1, 3, ou 3, 1, ou qualquer coisa assim, 5, 3. Não estou pensando em arpejo da tônica. Eu estou com 1 e 6. Como é que eu vou trabalhar esse salto? Da mesma forma que a gente fez agora. Eu vou pensar 1, 7, 6, 7, 1. Eu vou focar nessa passagem aqui. 1, 7, 6, 7, 1. E em dado momento eu posso abstrair esse 7 do meio, já que eu quero só o salto. 1, 6, 1. Vou fazer daquele jeito que a gente tem feito. Eu vou cantar o 7 só num dos sentidos. 1, 7, 6, 1, 7, 6, 1, 7, 6, né? Assim, eu penso logo nesse 1, 7, 6, 1, 7, 6, 1, 6, né? E o mesmo no sentido oposto. 6, 7, 1, 6, 6, 7, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 7, 1. Beleza? Além do exercício, você pode usar isso também para conferir na hora que você está praticando ali pausadamente um solfejo. Você pode usar isso para conferir se ele está certo, né? Eu vou lá, 1, 6, 7, 1. Você testa voltar para esse grau de partida por graus conjuntos para ver se foi certinho esse salto, ok? E isso vai valer para todos os outros saltos, seja de terça, seja de quarta, quinta, sexta, enfim, que a gente vai praticar, né? Ou você vai praticar também ao longo do seu estudo. Pensa primeiro nos graus conjuntos e vai decompondo isso, né? Porque a gente está muito mais acostumado a cantar a escala. Agora vamos para o nosso solfejo? Esse é o nosso solfejo de hoje. Ele é um pouquinho longo, né? Ele é desafiador, mas a gente vai ver que com o que a gente conversou, a gente consegue tirar de letra praticando. Vamos fazer aquela nossa boa e velha e necessária análise. Primeiro de tudo, a questão rítmica. Eu tenho o compasso 4x4, né? 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E eu tenho, olha só, mais uma vez aquele compasso incompleto aqui no início e aqui no final. A anacruse, né? Eu começo aqui. Pá, tá, tá. Só que eu começo na cabeça desse tempo, tá, tá, 4, 1. Não, eu tenho uma pausa aqui. E aí é um tipo de início, assim, uma anacruse já com swing, né? Que eu vou ter isso aqui. Tá, tá, tá. Tan, tan, tá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Tá, 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 tá. Né? Eu tenho esse sustinho. Então já tem uma pegadinha de ritmo aí no início. E aí, ok, eu tenho aqui algumas semicolcheias, né? Tá. Vai praticando as células rítmicas, esses bloquinhos de ritmo que você achar mais difíceis, pra na hora você saber já eles quando eles chegarem. Tem outro aqui, né? Tá. O resto é tudo, né? Pá, colcheias e semínimas. Agora, vamos para a parte melódica. Primeiro de tudo, em que tonalidade eu tô? A gente não está se aprofundando muito nessa análise da armadura de clave aqui, então eu já vou dizer aqui que pode ser Fá maior ou Ré menor. Eu já falei agora mais cedo que o solfejo ia ser maior. Só que como é que eu saberia? Eu vou analisar, além da armadura de clave, os graus, o grau que a música termina, olha só. Termina em Fá.
Fá é a terça de Ré menor. Poderia terminar nessa terça. Mas a chance é muito maior de que termine na tônica, né? No 1. Então, tudo me leva a crer que é, de fato, Fá. Além disso, olha só, eu começo aqui, a primeira cabeça de tempo também chega no Fá, né? 5, 6, 7, 1. Não seria 7, 1, 2, 3? Poderia ser, mas é menos comum no início assim. Além disso, muitas vezes quando o solfejo é menor, a gente tem aquela menor harmônica aparecendo. Então, se fosse Ré menor, a chance era grande de eu ter um Dó sustenido aqui em algum lugar, a sensível. Não tem. Então vamos trabalhar com Fá maior. Então o meu arpejo da tônica vai ser, né? 1, 3, 5, 3, 1. Por falar nisso, será que essa altura tá boa pra mim? Qual é o grau mais grave? 5. 5, 1. Aquele salto, né? 5, 6, 7, 1. E o grau mais agudo? Também é o 5. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Não tá nem muito grave, nem muito agudo pra mim. 5, 6, 7, 1. E agora vamos pensar nos saltos que estão aparecendo aqui. Eu começo aqui com os graus conjuntos. E eu tenho de cara aqui um salto. De terça. Só que é Fá, Lá. 1, 3. Ainda tá no nosso arpejo. Só que agora olha quem aparece aqui. 3, 2, 1, 6. Né? Fá, Ré. É aquele salto que a gente praticou agora há pouco. Do 1 pro 6. Então eu vou pensar em 1, 7, 6. Né? Eu posso pensar também no 1, 6, 5. Posso pensar onde eu quero chegar aqui. Pensar no 6 com relação ao 5. E aí depois o salto. 5, 1. Dó, Fá, 5, 1. Que a gente também praticou. E depois o outro também. Fá, Dó, 1, 5. E olha só, aqui é pegadinha também. Tô dando um bando de colher de chá hoje. Eu tenho 5, 5, 4, 4. Eu tenho muita articulação, mas não necessariamente mudança de nota. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, né? E por último eu vou deixar quieto para também não entregar tudo de bandeja aí. Claro, você pode também tomar o seu tempo, pausar o vídeo e analisar o solfejo também por conta própria, tomando seu tempo. E aí quando você estiver preparado ou preparada, a gente começa naquele esquema. Você, primeiro, eu vou contar um compasso em branco de 4 tempos, só que lembra que a gente tem a Ana Cruz. Então não vai ser 3, 4, começou. Tem um 3, pá, pá, pá. Beleza? Toma aí o seu tempo. Vamos lá. 1, 2, 3. E aí, como é que você se saiu? Depois de fazer essa análise, de mapear tudo, dá uma ajudada, não é? Caso você esteja na dúvida também, vamos fazer agora nosso gabarito. Eu vou fazer com essa tonalidade aqui. 5, 6, 7, 1, 1, 5, 1, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5, começa aqui. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 2, 1, 6, 5, 1, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 7, 1. Viu o salto que eu não contei lá no final? 2, 7, 1. É bem bonito esse salto, que é bem nessa região da dominante, esse acorde que vai resolver na tônica. Enfim, mas pratica da mesma forma que os outros que a gente exemplificou hoje. Esse foi o solfejo do dia, como eu disse, nenhum conceito necessariamente novo, mas o mais importante a gente está fazendo, né? Que é praticar novos saltos, novos intervalos, e a gente vai seguir nessa linha aí nos próximos dias. A gente se vê lá!